Com mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 70% depende do Serviço Único de Saúde. Mas as filas de espera, a lista no Sisreg, a dependência de uma consulta com especialistas, é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui no CJC News Reportagem. Muito boa noite, mais uma edição do CJC News Reportagem, hoje falando sobre saúde pública. O Brasil, ele possui um sistema de saúde que é um dos maiores e mais importantes sistemas públicos de saúde do mundo, com cerca de 70% dos brasileiros dependendo exclusivamente dele. E é por conta dessa importância que a gente vai dedicar o nosso programa de hoje para entendermos melhor o funcionamento, as falhas, os acessos que nem sempre são fáceis. Mas ainda há desafios na gestão que precisam ser melhorados, como filas de espera, atendimentos e disponibilidade de especialidades. Vamos ver. Em 2024, o governo federal anunciou investimentos de mais de 41 bilhões de reais para melhorar o atendimento no SUS, com foco na atenção primária e na expansão da saúde digital. Apesar dos avanços, o Sistema Único de Saúde enfrenta desafios como a superlotação das unidades, longas filas de espera e a desigualdade no acesso, especialmente nas regiões mais distantes. O envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas também pressionam o sistema. Pesquisas mostram que 54% dos usuários do SUS destacam o tempo de espera como principal dificuldade e 38% relatam problemas com o encaminhamento de exames. A demora também tem impacto direto na saúde dos pacientes, com 24% relatando piora no quadro de saúde devido à espera. Toda essa demora gera um aumento na judicialização da saúde. O Conselho Nacional de Justiça aponta que a falta de profissionais e a desorganização das filas são fatores que contribuem para o aumento das ações judiciais relacionadas ao SUS. O Ministério da Saúde, que tem a redução no tempo de espera de consultas, exames e cirurgias no SUS como prioridade, admite a falta de controle e tem buscado organizar e padronizar as informações e atendimentos. E a gente acompanha isso, não é de hoje, não? As filas no Sistema Único de Saúde, em postos de saúde, principalmente quando se precisa de uma especialidade, como, por exemplo, um gastroenterologista, ou que cuida do sistema digestivo, um pneumologista para acompanhar uma dificuldade respiratória, por exemplo. Hoje a gente vê nas unidades de pronto atendimento os famosos UPAs, espalhados aí pelo Brasil, que fazem o seu atendimento primário. Em alguns casos, falta o pediatra, falta um profissional, o horário de intervalo de equipes. Por exemplo, você já foi numa unidade dessas às 7 horas da manhã? Se prepare, porque a equipe que começa às 7 geralmente começa a atender às 8. Então é um período de mudança de equipe aí, porque tem transferências de relatório, passagens de prontuário. Esse período, às vezes os profissionais estão lá, mas tem toda a passagem de informações de um plantão para o outro. E aí, às vezes, fica na fila. Mas eu não vou nem me referir muito a esse período de espera, mas o período de tempo aguardando o atendimento ser marcado. Já aconteceu da pessoa receber uma ligação para um atendimento que estava marcado há muito tempo lá na lista, olha, a gente vai marcar. E quando a instituição liga para a família, o paciente já faleceu. A necessidade de urgência, de emergência, de prontidão, nem todos os casos são emergenciais, a gente sabe disso. Mas o que não é emergencial se torna uma passagem de anos. Uma tomografia, uma mamografia, porque a ginecologista ou o ginecologista percebeu algo na mama da mulher, ela leva 6 meses, 8 meses, 1 ano para fazer um exame na rede pública. E o que poderia ser algo bem mais simples,
até porque fazem sempre a exigência do autoexame. Tá, faz o autoexame, chega no médico, percebi aqui um nódulo, um caroço, um sinal. Ah, vamos fazer o exame, que bom que você veio antes, veio rápido. Só que aí você leva 2 anos para ter um diagnóstico e aí já foi. Foi por conta disso que o presidente Lula fez a troca do ministro da Saúde, era uma ministra, agora é um ministro, e ele tem uma grande meta a ser atingida. Não sei se vai ser possível, mas facilitar o acesso a médicos de especialidades. A gente vai acompanhar para ver se isso vai dar certo. Vamos para a nossa nuvem de palavras? Joga aqui. Olha aí, saúde pública no meio, que é o nosso tema principal, mas em volta tem o acesso à saúde pública, que não é fácil, os desafios, as políticas e campanhas. A gente tem prevenção e vacinação. Nem todas as vacinas têm no Sistema Único de Saúde, tá? Nem todas. Tem aí as mais importantes, as mais necessárias, mas tem algumas específicas que a pessoa tem que pagar. Doenças e saúde mental, que saúde mental hoje tem sido um grande número de pessoas que vão até aos hospitais para terem um serviço de atendimento. Às vezes é uma crise de ansiedade, a pessoa tem as sensações de um infarto, por exemplo, e chega lá, graças a Deus, não é um problema cardiológico, mas é um problema de saúde mental que precisa ser tratado. Mas não é tão fácil conseguir atendimento com psiquiatra, não. Obesidade, nutrição, alimentação. Bom, são 3 tópicos aí que deveria existir na prevenção. Mas aqui, o Brasil não é um país de prevenção. É um país de correção, de reajuste. É um país de arcar com as consequências. Não é muito da nossa natureza prevenir. E na saúde, isso é fundamental. Falando nisso, vamos para a nossa primeira matéria de hoje. A segunda matéria de hoje. O governo federal garantiu a oferta de imunizantes nos últimos meses e assegurou proteção vacinal da população brasileira. Segundo o painel de distribuição do Ministério da Saúde, entre 2023 e 2024, foram enviadas mais de 643 milhões de doses a todos os estados da federação. Veja só. Anualmente, são distribuídas cerca de 300 milhões de doses de vacinas para todos os 5.570 municípios brasileiros por meio do PNI. Esse é um processo logístico que exige planejamento detalhado, gestão eficiente e transparente para superar os desafios impostos pela extensão territorial e diversidade do país. O Ministério da Saúde concluiu recentemente um pregão para a aquisição de 69 milhões de doses que poderão ser utilizadas em até 2 anos. As doses serão entregues de forma gradual, conforme a necessidade, por meio de uma ata de registro de preços, garantindo maior flexibilidade nas entregas e evitando compras excessivas e desperdício de vacinas. Um grande vilão que acaba impossibilitando a imunização dos cidadãos brasileiros é o impacto da desinformação na saúde pública. A disseminação de fake news sobre vacinas compromete a adesão à imunidade e expõe a população a riscos desnecessários. A hesitação vacinal já resultou na queda das coberturas vacinais e no retorno de doenças eliminadas, como o sarampo em algumas regiões. Pois é, vacina é um assunto para grandes debates públicos, não? Tem pessoas que consideram a vacina um bem, tem aqueles que consideram a vacina um mal. Uma forma de controlar, de impedir natalidade, diminuir a natalidade, né? Diminuir o número de pessoas no mundo, que é uma questão ideológica, a vacina é prejudicial. Tem muitas pessoas que pensam assim. A questão é que a vacina, para ela entrar em vigor, ela tem todo um aparato, tem todo um processo de testes, revisões de testes, avaliações, atualizações. Tem um corpo médico que tem que assinar para que essa vacina possa ser distribuída. E aí, o fato de muitas pessoas não se vacinarem ou não levar os filhos para a vacina, para serem vacinados, tem feito com que muitas doenças voltem à tona. Doenças já
erradicadas no país. E está aí. Batendo na porta, não, entrando de forma bruta na casa das pessoas, simplesmente porque não tomou as vacinas. Eu tenho um caso de uma mãe que chegou para mim, da família, né, e falou assim, olha, eu não concordo com esse negócio de vacina, não vou dar vacina na minha filha. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, se você não concorda com as vacinas, então você não toma, mas da sua filha você vai ter que dar a vacina, senão eu pego e levo para vacinar. Porque, primeiro, é um direito da criança, é um dever dos pais proteger aquela criança, e se não fizer isso, dá ruim. Eu tive um tio que teve paralisia infantil e passou a vida inteira com as consequências daquela paralisia porque não tomou a vacina. Se você conhece alguém que não dá as doses da vacina, que não leva para as campanhas de vacinação, denuncie para o Conselho Tutelar. É um bem que você faz àquela criança. Agora, o Conselho Tutelar tem que fazer alguma coisa também, né? De vez em quando eu ouço uns casos de Conselho Tutelar que não estava lá presente, não fez nada. Só chegou lá porque a escola cobrou que não estava indo para a escola. É tudo. Eu sei que é muito trabalho e nem sempre a gente tem nos conselhos tutelares pessoas suficientes em números para dar conta de todas as denúncias. Mas fazer o quê, né? Essa é a realidade do Brasil. Vamos para mais uma aqui, gente. Olha, a saúde pública brasileira enfrenta uma crise marcada por 2 fatores centrais. Primeiro, a escassez de médicos em determinadas regiões e a precariedade da estrutura hospitalar. As regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas, com o menor número de profissionais por habitante, enquanto a maior concentração se dá no Sul, Sudeste e no Distrito Federal. Essa disparidade compromete o acesso à saúde, principalmente em cidades pequenas, rurais ou com pouca infraestrutura. A desigualdade na presença de médicos está diretamente ligada à falta de investimentos contínuos em saúde, à ausência de incentivos profissionais em áreas remotas e às condições, muitas vezes, adversas de trabalho. A consequência é a dificuldade para manter equipes médicas completas em regiões onde a população mais precisa de atendimento básico e emergencial. Além da falta de profissionais, hospitais públicos de todo o país sofrem com sérios problemas estruturais. Faltam leitos, principalmente de UTI, e o número insuficiente de equipamentos modernos e medicamentos prejudica diretamente a qualidade dos tratamentos. Em muitos casos, o prédio do hospital está em condições precárias, com infiltrações, rede elétrica comprometida e até falta de higiene. O cenário de superlotação é comum. A alta demanda por atendimento, somada à ausência de recursos físicos e humanos, gera longas filas de espera, agrava o estado de saúde dos pacientes e aumenta o risco de complicações. Especialistas defendem medidas urgentes para reverter a desigualdade na distribuição de médicos e ampliar o investimento em infraestrutura hospitalar. Olha, essa é uma realidade lamentável dentro dos hospitais. Falta de infraestrutura. Tem hospitais que têm necessidade de materiais descartáveis, como seringas, gaze, algodão, coisas para fazer um simples curativo. A gente se depara aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, que tem até uns hospitais que você vê lá e são de alta performance. Por exemplo, aqui no Rio, a gente tem o Hemorrio, que é um hospital premiadíssimo, faz um trabalho excelente. Mas se alguém precisar do tratamento no nível que o Hemorrio consegue oferecer, e o Hemorrio é um hospital público, mas se essa pessoa mora num estado do Nordeste, como Ceará, por exemplo, vai precisar vir para o Rio. E aí tem que conseguir entrar com a ficha dentro do hospital. E não é tão simples e tão fácil assim. Por conta da demanda, por conta da capacidade do próprio hospital, que não dá para receber todo mundo. E aí a gente vê, por que não faz hospitais assim em outros estados?
porque é difícil conseguir um médico que queira ir para esses estados e trabalhar e constituir sua carreira lá. É limitado, não oferece projeções, tem poucos recursos. Tem alguns estados que até oferecem grandes oportunidades, salários altos, mas são poucos que querem ir, porque vão para um lugar que não vão conseguir fazer um bom trabalho. E aí, acaba se concentrando aqui, nas grandes capitais, onde há uma circulação maior de pessoas, onde há maior investimento e oportunidades, e até as infraestruturas. E lembrando que tem hospitais aqui no Rio, São Paulo, que a infraestrutura está precisando de uma repaginada. E não é de pintura para ter beleza, não. É para ter o básico. Porém, mesmo assim, é mais fácil se concentrar aqui do que estar em outro lugar que vai precisar fazer uma operação, uma cirurgia, alguma coisa e não vai ter acesso. Vai ter que mandar o camarada aqui para as grandes capitais e aí tem uma dificuldade. Eu fico imaginando o médico que escolheu essa profissão por amor, chegar num lugar que não consegue tratar por falta de recursos. Deve ser desesperador. Olha, nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Olha, o que você usa do Sistema Único de Saúde e o que você acha do atendimento? É isso que a nossa equipe foi saber. Vamos ver. Péssimo, péssimo. O nosso dinheiro público está indo por ralo. Olha, inclusive agora eu estava acabando de ouvir pela mídia, a mídia nacional aqui do Rio de Janeiro, o Souza Aguiar está faltando sangue. Estão pedindo, pelo amor de Deus, para o Souza Aguiar, as pessoas irem lá fazer a transfusão, que não tem. As pessoas não conseguem nem fazer cirurgia, não tem nem transfusão de sangue. Era um hospital referência, o Souza Aguiar, o Miguel Couto, o Carlos Chagas, o Cardoso Fonte. Tá um lixo, um lixo. Não é muito bom não, né? Por isso que a gente paga plano, inclusive acabamos de sair do médico. Mas eu acredito que melhorou um pouco, mas ainda é bem precário. Olha, eu pessoalmente não tenho nada que dizer do SUS. Todas as vezes que eu preciso do SUS, eu sou bem atendida. Vou na clínica da família, se eu vou no hospital grande, eu tenho os exames, não tem nada que dizer, só tem que dizer bem. Olha, eu não costumo usar não, mas eu tenho pessoas que usam. Agora mesmo, recentemente, eu estou com a nora da minha nora, fez um transplante, está maravilhosamente bem, maravilhosamente atendida. Eu recomendo o SUS, tenho amigos que usam e que conseguem. Agora, tem gente que diz que é sorte, né? Tá aí, gente. Muitas pessoas, como eu falei no início do nosso jornal de hoje, 70% dos brasileiros utilizam o Sistema Único de Saúde. Os outros 30% vão para os planos de saúde, né? Conseguem fazer tratamento fora do Brasil, enfim. Mas 70%, no mínimo, vai para o Serviço Único de Saúde. E olha que o Brasil tem esse sistema que nem todos os países possuem, tá? A maioria dos países desenvolvidos, a saúde é paga, não é pública. Então, assim, a gente tem um diferencial. A gente tem um número muito grande de pessoas. A gente precisa de uma grande e muito boa gestão para conseguir dar conta de tudo isso. A saúde mental tem ganhado espaço cada vez maior nas discussões sobre saúde pública no Brasil. O aumento expressivo nos casos de transtornos como ansiedade e depressão revela um cenário preocupante e demanda ações urgentes para ampliar o acesso a atendimento psicológico e psiquiátrico no país. Estima-se que mais de 86% dos brasileiros apresentam algum grau de sofrimento mental, número que reforça a importância de tratar o tema como uma questão de saúde coletiva. Os profissionais da área apontam que fatores como instabilidade no mercado de trabalho, sobrecarga emocional e os impactos da pandemia da Covid-19 contribuíram para o agravamento dos quadros mentais da população. Os dados recentes do Ministério da Previdência Social mostram que somente em 2024, quase 500 mil de pessoas foram afastados do trabalho por motivos ligados à saúde mental.
o maior número registrado em uma década. O reflexo é sentido não só nos lares, mas também nas empresas que enfrentam os efeitos da queda de produtividade e o aumento das licenças médicas. Como resposta, políticas públicas vêm sendo fortalecidas, como a ampliação de centro de atenção psicossocial, programas comunitários e ações integradas entre saúde, educação e assistência social. Especialistas defendem, no entanto, que ainda há um longo caminho a percorrer para garantir o acesso universal e contínuo ao cuidado em saúde mental. Cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. Para muitos, o acolhimento profissional pode representar a diferença entre o isolamento e uma retomada de uma vida saudável e produtiva. Olha, saúde mental muitos descartam, acham que não é importante, consideram, vai à praia, faz uma palavra cruzada, isso já melhora. Tem casos que é biológico e precisa de tratamento. Tem casos que precisa da psicoterapia, que não é conversar. Eu vou lá para conversar com um psicólogo, ele não vai resolver minha vida. Não é uma conversa que você tem. É um atendimento, o acolhimento, o respeito, os procedimentos e estratégias que vão ser levantados para ajudar aquela pessoa, seja adolescente, crianças e adultos. E adultos na mais variada idade. É necessário um acompanhamento. A questão é que, muitas vezes, a própria pessoa desconhece que precisa desse tipo de tratamento. Outros só vão porque foram obrigados. Mas existe uma necessidade. Aí, ok, tem a necessidade, mas o Sistema Único de Saúde está lá disponível para atuar. A gente tem os CAPs da vida, mas a gente também tem os profissionais, psiquiatras de hospitais que podem atender. Infelizmente, não tem tantos assim quanto poderíamos ter, fazendo com que as filas de espera fiquem grandes. E aí, gente, demanda mais nas emergências, porque quando o problema não é tratado na raiz, ele vai sempre se manifestando. E aí vai para a emergência, é tratado e aí liberado. Mas como não resolveu o problema, ele tende a voltar. E aí quando volta, às vezes volta pior. Então, é necessário cuidar da saúde mental? Sim. Vamos para mais uma aqui, gente. Nosso CJC News hoje focado em saúde pública. As doenças crônicas e infecciosas continuam sendo um dos principais desafios da saúde pública no Brasil. Entre os problemas mais recorrentes estão a diabetes e a hipertensão, que atingem milhões de brasileiros, além de doenças infecciosas como dengue e tuberculose, que ainda fazem parte da realidade de diversas regiões do país. Veja só. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de incidência de diabetes, com 16 milhões de adultos entre 20 e 79 anos convivendo com a doença, segundo o Atlas do Diabetes na Federação Internacional de Diabetes. A projeção para 2030 é preocupante. O número de casos pode saltar para 21 milhões. No cenário global, a estimativa é de que mais de 1 bilhão de pessoas estejam afetadas até 2050. A hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, também tem grande impacto na saúde da população. Cerca de 28% dos brasileiros são hipertensos, com maior prevalência entre as mulheres nas capitais do país. A condição, muitas vezes silenciosa, é mais comum conforme o avanço da idade e apresenta maior incidência entre pessoas com menor nível de escolaridade. Por não apresentar sintomas claros, o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico são fundamentais para evitar complicações. No campo das doenças infecciosas, a dengue continua sendo uma das principais ameaças. Já a tuberculose, apesar dos avanços na prevenção e tratamento, ainda apresenta altos índices em áreas com infraestrutura precária e acesso limitado aos serviços de saúde. Ambas requerem políticas públicas eficazes e mobilização social para controle e combate. Diante desse cenário, especialistas alertam para a importância de hábitos saudáveis, acesso à atenção básica de saúde e campanhas de conscientização. Aí, vimos aí 3 áreas importantes, mas antes de falar sobre isso,
A combinação entre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado é fundamental para melhorar a qualidade da vida da população e reduzir os impactos dessas doenças no sistema de saúde brasileiro. Uma vez que não tenho a prevenção, que eu não me trato, que eu não cuido da minha alimentação, não pratico exercício, não procuro ter um momento de lazer de verdade. Lazer não é ficar na internet, é lazer de verdade. Se afastar da tecnologia por um tempo e fazer um exercício de atenção para você voltar a sua atenção para você mesmo um pouco, para regular as emoções, enfim. Isso faz com que a saúde pública tenha maior procura. Por quê? Como eu falei, não trata o problema na raiz, vai vir à tona aí outros problemas. Por mais que, não gostam de fazer exercício. Gente, muitas vezes o exercício físico é tratado como, é o além. Não, eu faço caminhada. Não, isso não é o além, isso é o básico. Por incrível que pareça. Não, eu não gosto de academia, mas tem alguma coisa que você... Não gosto de nada. Gente, eu também não gosto de tomar remédio. E às vezes tem que tomar. Aí não gosto de tomar remédio, não vou tomar. Ok, vai arcar com as consequências. Só que aí você arca com as consequências e você não acaba desconsiderando sua própria família, que vai sofrer junto com você se você ficar doente. Mas fulana faz exercício desde sempre, come tudo que é light, tudo que é saudável e ficou doente. Porque o fazer exercícios e cuidar da alimentação não é uma muralha que vai impedir da pessoa sofrer alguma coisa. Mas se ela não fizesse isso, possivelmente seria pior o quadro clínico dela. Diabetes, hipertensão, você ouviu aí, né? 1 bilhão de pessoas com diabetes daqui a alguns anos. É um número muito alto. E aí eu vejo que existem algumas pesquisas para a cura da diabetes. Mas se houver a cura da diabetes, quantas coisas vão ter que ser fechadas por conta disso? Aí o investimento acaba não sendo tão alto para as pesquisas. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso, né? Vamos lá. Vamos seguir, gente. Olha, de acordo com os últimos dados divulgados, apenas 4 em cada 10 famílias brasileiras têm acesso pleno à alimentação, enquanto 33 milhões passam fome. Para entender melhor essa desigualdade e o que justifica determinados locais possuírem resultados nutricionais favoráveis ou desfavoráveis, é essencial compreender as interações do indivíduo com o ambiente alimentar. Pesquisas mostram uma maior oferta de estabelecimentos que vendem alimentos majoritariamente saudáveis em relação à disponibilidade de estabelecimentos alimentares da categoria ultraprocessados. Está associada a uma menor taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, ressaltando a importância de reduzir pântanos alimentares. A divisão proposta, somada às desigualdades identificadas, tanto entre os distritos como na oferta de alimentos por próprio distrito, pode guiar diferentes focos de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, necessários para a solução desses grandes desafios que acaba gerando a obesidade. O Ministério da Saúde reconhece a obesidade como um problema de saúde pública e orienta que sejam prioritárias as ações de promoção de alimentação adequada e saudável, de prevenção de obesidade e intervenções para a construção de ambientes alimentares saudáveis. A obesidade é fator de risco para outros tipos de enfermidades, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e alguns tipos de câncer. Isso sem falar da maneira como o problema é visto pela sociedade, fazendo com que o indivíduo seja afetado para além da questão física. A obesidade, ela atrapalha em vários sentidos. Eu não estou aqui fazendo uma fala de gordofobia. Eu estou falando sobre saúde. A pessoa, eu me acho mais bonito, mais fortinho, mais gordinho. Ok. Mas a saúde está bem? Colesterol, triglicerídeos, a taxa glicêmica, né, que demonstra diabetes ou não,
a pressão arterial, a circulação sanguínea de todo o corpo está funcionando bem? Ok. Tirando isso, a expectativa de vida para a sua condição física hoje é boa? Ah, mais ou menos. Então aí a gente precisa ver. Por quê? Não adianta a gente não ter problema nenhum de saúde e não cuidar da alimentação, porque uma hora o problema vem à tona. Uma alimentação regrada em gordura, em lipídios, glicídios em alta quantidade, vai abrir brechas para problemas cardiovasculares, para problemas de diabetes, hipertensão. E aí, gente, eu vejo hoje uma quantidade grande de pessoas cada vez mais jovens se descuidando. Não estou falando que ninguém tem que ser rato de academia, não é isso, eu não sou. Gostaria de ser mais frequente, conseguir fazer mais coisas, ter mais tempo, mas eu não tenho. Faço o que eu consigo, mas a gente não pode parar. Eu não sou referência de atividade física, mas tem a responsabilidade de se cuidar, de fazer ali o que é necessário. Isso está ali comigo. Agora, você precisa ser avaliado por um profissional. E o médico ele vai dizer, sabe por quê, gente? A gente descarta o cuidado de alimentação e de corpo físico. Descarta. Vai só vivendo, só trabalhando e aí come o que dá para comer. Ah, não dá tempo de fazer uma alimentação saudável, vou comer ali um salgado com refrigerante, vou pular a refeição. Ah, eu não como muito, então não tem perigo. Tem. Nosso corpo ele precisa de nutrientes fundamentais para poder existir, subsistir, sobreviver, dar as condições para que as funções cognitivas funcionem perfeitamente, ter vitaminas para nutrir o nosso corpo. E isso requer cuidado. E se a gente não cuidar do nosso corpo, quem vai cuidar? Vamos para mais uma, gente. Olha só, a OMS definiu saúde não apenas como ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Isso significa que, para analisar a qualidade de vida de um indivíduo ou grupo, é necessário um olhar mais abrangente para a comunidade, contexto econômico, entre outras vertentes. Veja só. O bem-estar de um grupo depende de diversos elementos, entre eles o acesso à educação, alimentação balanceada, boas condições sanitárias e psicológicas. Desde os anos 60, o desempenho escolar passou a ser relacionado a fatores internos e externos, sendo o ambiente familiar um dos mais importantes. Em paralelo, uma pesquisa identificou elevados índices de desnutrição em crianças e adolescentes. Segundo especialistas, isso impacta na autoestima, que impacta na saúde mental, que impacta na inserção do mercado de trabalho como um efeito dominó. O desafio foi intensificado pela pandemia da Covid-19. Em março de 2020, com a implementação das medidas restritivas, as atividades educativas, sociais, de capacitação e saúde oferecidas, centenas de crianças, jovens e adultos foram diretamente impactados. Reduzir a desigualdade demanda políticas públicas bem implementadas que levem em consideração o acesso à saúde integral. E, muito além da assistência médica, isso engloba atendimento psicológico, suporte emocional e social, promoção do esporte, da educação e da cultura e capacitação e recolocação no mercado de trabalho. Dá para ver que a luta e o processo é longo e demorado. Olha, não tem como a gente falar de saúde pública e descartar o saneamento básico. Porque se a gente não tiver um espaço limpo, um espaço onde a doença não se prolifera, a gente não tem saúde. Você viu ali nas imagens algumas casas beirando rios, valões, a rede de esgoto a céu aberto. Isso é um gatilho facilmente acessado para que tenham doenças gastrointestinais, multiplicação aí do mosquito Aedes aegypti que provoca dengue, chikungunya, zika. Você vê que não é só
a saúde nos hospitais. Tem um catatal de coisas ali envolvidas. A educação, ela tem influência nisso? Tem. Porque se não for ensinado na escola para crianças e adolescentes os cuidados básicos, ela não vai aprender e não vai levar isso para dentro de casa. E é dessa forma que a saúde pública fica sobrecarregada por falta de informação, por falta de ações de saneamento básico, por falta de uma cultura de autopreservação. Nossa equipe voltou às ruas e dessa vez a gente fala sobre diversos pontos da área da saúde e no programa de hoje, né? E a gente quer saber a opinião das pessoas quando perguntamos o que elas acham que mais precisa melhorar na saúde pública no Brasil. Eu estou com um pouco de medo do que eu vou ouvir agora, mas a gente foi lá para saber. Vamos lá, joga no ar. Eu acho que as filas são muito grandes, entendeu? Eu acho que a agilidade, contratar mais profissionais para ver se a gente consegue ter um pouco mais de qualidade de vida. Agilidade no atendimento, qualidade para reduzir fila, essas coisas. Eu acho que é importante. O SUS, cara, é uma obrigação, na minha opinião, do governo para o contribuinte, no caso, o trabalhador. E a maior medida que o governo acho que pode tomar para poder ajudar o trabalhador, o contribuinte, é aumentar o poder de compra, para que o mesmo possa escolher entre um plano particular e um plano público. Eu acho que a falta de médico, né? Ter mais médico na saúde para estar ajudando o pessoal. Medicamentos também está tendo muita falta de medicamentos, entendeu? Por os mais idosos, as pessoas que precisam mais necessidade. Eu acho que tem que melhorar um pouco em tudo. UPA, os hospitais, né? Porque a saúde pública no Brasil está uma calamidade, está horrível. Pois é, a gente precisa melhorar em tantas coisas, não é? É investimento, é infraestrutura, é médicos mais presentes em todo o Brasil, que requer uma organização administrativa para isso acontecer. A gente viu aí a necessidade de uma atenção na alimentação, atividades físicas, a saúde mental que não pode ser descartada. Olha, é tanta coisa. O ministro da Saúde, agora que acabou de ser empossado, ele precisa diminuir o tempo na fila de espera para especialidades e exames laboratoriais. É um desafio grande. O Brasil é grande. A nossa população ultrapassa a marca de 211 milhões de pessoas. A gente tem muita coisa para melhorar e muita coisa para fazer. Algumas coisas a gente tem feito, né? A gente tem visto acontecer. E tomara que isso progrida, tomara que isso avance, para que a nossa população tenha um bom cuidado, né? Seja bem cuidada.